Parar o gravador, Melanie, por favor? Aí, Já obrigado. parei. E aproveitar e dizer que fica à disposição, né, Marcelo Rito? A gravação Sim. fica no nosso site, numa abazinha webinar. Ali fica à disposição essa gravação. Marcelo, você, vou ficar quietinha. Obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Uma alegria muito grande. Estou vendo gente que eu não via há tanto tempo, né? Estou sabendo que está aí, na verdade, né? Gente que eu não via há tanto tempo. E gente que eu vejo agora todo dia, né? Meus alunos de hoje e de ontem. E conhecidos. E para quem eu não conheço também, é muito prazer. Bom, conforme a Melanie me apresentou, né? Eu sou Marcelo Rito, coordenador da graduação da Faculdade Rudolf Steiner. E na faculdade eu atuo como professor de História da Educação. A minha formação em graduação é História. Eu sou egresso da FEFELESH. E o meu trabalho, né, meu mestrado e doutorado foram em educação também. Mas eu me dediquei, principalmente no doutorado, também no mestrado, mas mais no doutorado, me dediquei mais à história da educação. E esse webinar, né, ele, conforme a Melanie falou já, é o segundo, né, só que entre o primeiro e esse, né, teve uma discussão, teve um movimento, né, teve uma situação de dedicação a um caminho de pesquisa que eu queria conversar com vocês, né? Então, assim, muito antes de uma palestra, né? Assim, eu acho que toda palestra começa, olha, vai ser uma conversa, etc., né? Mas, na verdade, muito antes de uma palestra ou de uma apresentação de algum estudo inusitado, original, etc., é mais fazer aquilo que eu acho que é tão útil para um pesquisador, né? Um pesquisador nesse âmbito acadêmico, né? Falar um pouco sobre o que está pensando, né? E ver, né, as reações no sentido de fato, pensar, né, falando e, ao mesmo tempo, dando espaço para vocês também participarem e interromperem ao momento que vocês acharem adequado, etc. Se quiser levantar a mãozinha do Zoom, né, aí quando eu fechar um assunto, eu posso até abrir para pergunta, né? Mas a ideia é ficar um pouquinho, né, lá uma meia hora, 35 minutos, 40 minutos, para que a gente consiga, então, ter algum tipo de repertório para depois fazer a discussão, né? Bom, então, conforme eu estou falando, é uma experiência, né? Um compartilhar de um conjunto de ideias que é uma proposta de pesquisa que eu estou imaginando a possibilidade de fazer, né? E, obviamente, convidar a quem quiser conversar e discutir, até fazer junto comigo, né? E é esse o motivo do título, né? Com esse mosaico absolutamente pretensioso, né? Tá lá o Kant, tá lá o Sócrates, tá lá o Nietzsche, né? O Goethe, e, né? A minha fotinho está exatamente em cima do rosto do Goethe, né? Se vocês perceberam. Então, assim, para quem me conhece sabe que eu estou bem longe de ser uma pessoa pretensiosa, mas a ideia era daquela imagem, né? Era exatamente a ideia que me veio enquanto aconteciam, né, os estudos nos grupos de estudo. Vou apresentar para vocês agora qual que era a sistemática deles, e é daí que eu vou iniciar a conversa, né? O que acontece? O princípio, né, pedagógico que orientou, pelo menos, a minha presença na Faculdade Rudolf Steiner, e com o qual, desde as primeiras conversas a respeito de qual seria, né, o projeto acadêmico, pedagógico, de pesquisa da Faculdade Rudolf Steiner, sempre foi, né, tentar pensar o Steiner como um autor, né, inserido na corrente do pensamento pedagógico moderno. E o que significa dizer isso, né? Significa dizer que, bom, é a única faculdade de graduação, né, com esse nome, né, intitulada no interior desse movimento da antroposofia, da pedagogia Waldorf,
né? Então, nós sentimos uma responsabilidade muito grande, mas produzir uma graduação, né? Ou seja, formar professores, né? Educadores, que são certificados para atuar em qualquer âmbito da educação, né? Desde qualquer âmbito de práticas pedagógicas, né? Metodologias pedagógicas, etc. Mas como mesmo âmbitos de gestão que exigem pedagogos, ou mesmo âmbitos de outras atividades que a gente nem consegue imaginar exatamente quais seriam elas, né? Então, formar um educador, né, numa faculdade, né, cuja inspiração, né, cujo nome, né, que é nomeada Rudolf Steiner, né, de alguma maneira, né, nessas conversas internas, etc., nos fez pensar qual seria, né, o tipo, né, de abordagem, né, que se faria num autor, né, como o Steiner é. Né? A gente sabe muito bem, né, que se nós buscarmos a história de vida do Steiner, né, a história da produção acadêmica dele, fica bem visível, né, que existe um primeiro momento, que é um momento filosófico, né, lá por volta, né, do GA5, né, da quinta obra dele, para quem não sabe, né, com o falecimento do Steiner, então, foi criada uma gestão do seu espólio, né? E essa gestão, então, criou, né, ficou, né, publicou as obras completas do Steiner. Né? Obviamente, primeiro em alemão, depois vieram as traduções. E essas obras completas, então, elas são numeradas, né? GA, obras completas em alemão, 1, 2, 3, tal, e tem mais de 530 GAs. Né? O GA1 até o GA28, né, registram os livros que o Steiner de fato produziu, edição, etc. e tal. Então, quando eu falar das obras do Steiner, eu vou estar falando do GA1 até o GA28. Né? Não porque eu despreze ou, né, porque eu ache menos importante as conferências, as palestras, etc. Não, obviamente, não tem nenhum sentido falar isso, mas é porque, né, foi uma decisão, né, e a professora Florença Guglielmo, não sei se ela está aí, né, ela disse que viria, ela, assim, no momento que a gente está, então, preparando, né, conversando como seria, né, esse projeto pedagógico da faculdade, nós imaginamos a possibilidade, né, de fazer um estudo sistemático do Steiner, né, da primeira a última obra, né, desse G1 até o GA28, desses livros, né, com o intuito de imaginar quais são as referências com as quais o Steiner trabalha ao longo desses 28 volumes, né, e, ao mesmo tempo, como que o Steiner se referencia a ele mesmo. Né? Esses grupos estão abertos, né? O nome deles, né? As obras de Rudolf Steiner, Cronologia e Diálogos. Né? Se vocês entrarem no site da faculdade, vocês veem uma forma de entrarem, né? E aí vocês vão ver até a possibilidade de atuar em alguns deles, né? Eles já estão em funcionamento, mas é possível pegar o barco andando, alguns estão ainda no momento inicial. Então, a ideia é essa, organizar pessoas, né? Ou seja, interessados em ler com uma periodicidade semanal, quinzenal, né? Da primeira à 28ª. Alguns grupos vão da primeira à quarta obra, outros vão da primeira à 28ª. E desse conjunto de obras, né, é bem visível, né, que existe uma primeira fase, que é a fase filosófica, né, que a gente vai dizer que chega até mais ou menos o GA6, o GA7. Né? Então, assim, a primeira obra, o GA1, a obra científica de Goethe. Né? Essa primeira obra é o meu foco, né, dessa conversa de hoje. Né? Eu vou tentar partir desse GA1. Né? Esse GA1, para quem está lendo comigo, né, nos grupos de estudos, para quem já leu, né, comigo ou sem a minha presença, vai saber, né, que assim é uma obra, né, que ela tem uma densidade, né, uma densidade conceitual, uma densidade de discussões. Né? O GA1, né, é uma compilação das introduções que o Steiner fez, né, aos escritos científicos do Goethe, né, que foram publicados no volume da Biblioteca Nacional Alemã,
né, cujo verbete era o Goethe. Então, assim, as obras completas do Goethe foram publicadas, né, e dentre essas obras completas, obviamente, né, as grandes obras literárias dele, as obras filosóficas, inclusive, e desse grupo existiam algumas obras que se dedicavam a escritos científicos, né? E o Steiner foi convidado e ele fez, né, introduções a essas obras todas. Ele leu e fez introduções a essa obra. Então, o GA1, a obra científica de Goethe, é uma compilação dessas introduções, né? Então, ali a gente vê, né, exatamente esse tipo de Steiner que interessa, né, a esse projeto pedagógico que eu estava conversando com vocês, né, da faculdade. Porque o que acontece? Ali fica bem claro, né, o Steiner procurando, né, ver como que o Goethe conversava, né, em que momento do pensamento europeu o Goethe estava, né, como que ele conversava com os autores do seu tempo, obviamente, a partir de uma leitura do Steiner sobre ele. Então, a gente tem, né, aquilo que o Foucault vai falar, né, de um acontecimento, de um livro acontecimento, assim, muito precioso para um estudo, né, de alguém que quer entender qual é o posicionamento que o Steiner assume, né, no interior do fluxo do pensamento filosófico moderno. Porque você vê, é um autor, né, Goethe, do final do século XVIII, né? Do final do século XVIII, Goethe, né? Em discussão direta com os autores do final do século XVIII, com o idealismo alemão, com o iluminismo, assim por diante. Então, Goethe ali, e um autor que está há 100 anos depois, né? Encantado por esse olhar para a natureza, por esse caminho científico que o Goethe vai produzir, né? 100 anos depois, fazendo esse caminho filosófico, né? Ou seja, então, o Goethe produzido pelo Steiner, né? Assim, é o Goethe que o Steiner vê e como que o Steiner então amarra de alguma maneira, né, todo esse ambiente intelectual em que o Goethe está, né? Então, esse GA1. E aí depois, bom, aí você tem o GA2, né, que é o método cognitivo de Goethe, perdão, método científico de Goethe, depois você tem o GA3, que é o Verdade e Ciência, e finalmente o GA4, que é o Filosofia da Liberdade, né? O GA5 é um livro que eu aponto para vocês como um livro muito interessante, que não tem a tradução brasileira para o português, né? Que é o Nietzsche, um lutador contra o seu tempo, né? Então, basicamente, são essas 5 obras, né, que são objeto dessa conversa aqui, né? E a partir, principalmente da primeira, né, a partir dessas 5 obras, que eu vou tentar, então, desenvolver com vocês uma possibilidade de pensar, né, uma história da educação, né, em que o Steiner não só caiba nela, né, mas que o Steiner permita, que o Steiner não só caiba nela, mas que, a partir da presença dele, né, se pode pensar alguma coisa, né, relacionada a isso. Bom, fundamentalmente, né, pensar o seguinte, o porquê, então, né, o Steiner está nessa posição e pensar a partir dessa ideia, né? Por que fazer esse tipo de pesquisa? Você, na verdade, na obra de qualquer autor, você tem, assim, muitas possibilidades, né, de tratá-lo, mas dá para você visualizar 2 extremos, né? Um é o autor original, né, a grande mentalidade, né, aquele que fundou um caminho de conhecimento inusitado para a humanidade, né? Esse primeira polaridade, vamos falar assim, né? E uma segunda um autor, né, um personagem, um escritor, um pensador diluído no seu tempo, né? No campo do alternativo, no campo do exótico, né? No campo daquele que diz coisas, né, que o tempo não é capaz de entender, né? E o futuro, né, que pensa isso. Então, assim, tanto né, o autor icônico, né, o autor símbolo, como esse outro autor, né, o alternativo, o exótico, né, o fora, né, do senso comum, eu imagino que não é fértil, né, pensar autor nenhum desse modo, né, e principalmente a perspectiva não é pensar o Steiner nem numa polaridade nem na outra, né? É pensar ele mesmo como alguém que está, né, 100 anos depois
mais ou menos 100 anos depois do Goethe, né, olhando o papel do Goethe no pensamento do seu tempo, né, e tentando produzir, e aí sim, né, o subtítulo do GA2, né, tentando produzir uma teoria do conhecimento a partir daquilo que ele reconhece como cosmovisão do Goethe, né? Então, basicamente, é esse o Steiner que eu queria tratar com vocês, né? Também não é nada inusitado fazer isso, mas eu queria, de alguma maneira, propor um pensamento para inserir na história da educação por causa disso. Então, a primeira ideia é essa, né? Agora, como que se pode fazer isso, né? Como que seria possível proceder a esse caminho? Eu acabei usando como recurso, né? Propondo como recurso, tentar utilizar aquilo, um autor, né? Que, de novo, né, está bastante distante também do tempo do Steiner, está bastante distante do modo como, né, se pensa o mundo a partir do Steiner, né? Não sei se... Não pesquisei, mas eu acho difícil, né, que alguém tenha tentado pensar, inserir, né, o Steiner naquilo que Michel Foucault, né, intitula como, ou faz como, história dos sistemas de pensamento, né? Vocês devem conhecer, né, o filósofo Michel Foucault. Ele é, de alguma maneira, a minha proposta de abordagem metodológica, né, da filosofia de Steiner para pensar a história da educação. O que acontece? O Foucault, né, ele é um autor assim, absolutamente contemporâneo, né? O falecimento dele é em 1985, né? Absolutamente contemporâneo, né? Ele está no campo, né, que se costuma chamar de pós-estruturalismo, né? Então, ele é um pensador, né, que tenta um olhar, né, para o pensamento, um olhar para a cultura, né, um olhar para a ciência, né, já atravessado por tudo aquilo, né, que ruiu depois do pensamento do Nietzsche, né? Então, é possível dizer que o Foucault é um autor, né, que está no campo exatamente, né, da ideia de que aquilo que se conseguiu pensar, né, ao longo do tempo, né, e que se intitulou como filosofia, né, na verdade não, pode ser pensado, né, como acontecimentos discursivos. Ou seja, quando, né, acontecimento discursivo eu nomearia da seguinte maneira, né? Quando eu me ponho diante de um livro, né, quando eu começo a entender aquilo que um autor está contando para mim como uma ideia, como um caminho de raciocínio, etc., né? Naquele momento, eu sou produtivo, né, no meu próprio tempo. Ou seja, eu crio ali ideias, né, eu crio ali diferença para o meu próprio tempo. Então, na verdade, assim, o Foucault nos leva a pensar, né, que a função autor, né, a ideia de que existe um personagem, né, que consegue escrever palavras e iluminar ideias, etc., né, é um pouco uma inocência, né, do ser ocidental, né, que toma, né, aquele autor como alguém tão distante, né, do próprio leitor em busca, né, de compreender aquele personagem, né? Na verdade, né, a ideia né, pensar um pouco mais na produtividade dos assuntos, né? Pensar um pouco mais na produtividade do assunto, no modo produtivo como as ideias podem se expressar, né? E muito menos na correção delas, né? Então, um autor, um pesquisador que se propõe a se dedicar, né, a partir desse olhar, vamos chamar metodológico, né, desse olhar metodológico para um autor, o pesquisador ele deveria mais imaginar, bom, quais ideias eu consigo, né, produzir para o meu tempo a partir dessa pesquisa, né, do que muito mais o que ele diz, né? Qual é a correção disso que ele diz, né? Qual é a exegese que eu posso fazer a partir dessa obra, né?
Então, como vocês veem, né, e é uma coisa que aí fica confortável para mim, né, é um historiador, né, se colocando diante de um acontecimento, né, de um fato discursivo, tentando, então, elaborar isso. Bom, e o que acontece? O Foucault, bom, tem vários momentos da obra dele, né, mas a obra que eu queria usar como recurso metodológico para pensar o Steiner na história da educação é a obra A Hermenêutica do Sujeito. Né? O Hermenêutica do Sujeito é o registro, né, do curso, né, que o Foucault produziu no Collège de France entre 1980 e 1981. Né? O Foucault também tem fases, né? Assim, a primeira obra dele, a grande obra de inauguração desse pensamento, o História da Loucura, né? 1961. Né? Então, tem a primeira sequência de obras do Foucault que a gente poderia dizer que a história é um momento em que ele vai pensar, né, a perspectiva do saber, né? A dedicação da pesquisa dele está no campo do saber. Né? O segundo momento da obra dele vai para a obra do momento do poder, né? Vigiar e punir é a grande obra desse segundo momento, em defesa da sociedade, segurança, território e população, assim por diante. E a terceira fase, a fase final da vida dele, ele se dedicou a vida inteira, e ele fala isso, né? Mas ele se dedica mais especificamente a tentar discutir como, no Ocidente, se produz a subjetividade. Né? E o Hermenêutica do Sujeito é uma obra em que ele se propõe, né? Aspas. Ele se propõe a pensar a filosofia como, aspas, uma forma de pensamento que tenta determinar as condições e os limites de acesso do sujeito à verdade. O que significa isso? A proposta de história, a cadeira em que o Foucault ministra, né, esse curso, né, ele está desde 1970 no Collège de France, agora 10 anos depois, né, a cadeira é História dos Sistemas de Pensamento. Né? A ideia do Foucault bom, como, né, ao longo da história do pensamento filosófico, né, como que se relacionou o enunciador do conhecimento, aquele que busca acessar o conhecimento, como se relacionou o sujeito com a verdade. Né? Então, ele faz isso, né? Logo no começo, vamos dizer assim, o disparador textual dele, né? Logo no começo dessa obra, é uma obra absolutamente conhecida, né? Que é a Apologia de Sócrates, né? O texto platônico, que narra, né, a defesa de Sócrates, né, diante da acusação dos três, né, Meleto, Ânito e Licão, a respeito de que Sócrates, né, uma pessoa de 70 anos, né, que tinha dedicado a vida dele toda, né, a conversar com os jovens, né, Sócrates se enunciava como filósofo, né, estou dizendo algo que vocês sabem, Sócrates se enunciava como filósofo, tinha a vida inteira a filosofar, né, a conduzir os diálogos com os jovens, etc. E lá, com 70 anos, então, ele foi acusado de corromper a juventude, né, fazendo prevalecer a razão mais fraca diante da razão mais forte, e na sequência da acusação, né, e, portanto, levar os jovens a cultuar de modo diferente aos deuses do Estado. Vocês sabem muito bem, né, que ele foi condenado nessa acusação, né? E nesse tipo de julgamento, o Sócrates poderia, então, propor a própria pena. Né? A pena que ele recebeu foi a pena de morte. E ele poderia, então, propor uma pena alternativa. Né? E aí vocês lembram, né, que ele acaba, então, propondo uma multa irrisória, né? Obviamente o tribunal rejeitou, depois ele acaba propondo uma multa alta, que até seria pagável, mas aí o tribunal rejeitou de novo. Resultado final, né? Sócrates, então, né, faz o famoso discurso, né, de que, bom, tudo que eu fiz, né, até hoje, conversando com os jovens, foi exortá-los a buscar as virtudes, né, antes dos bens, né, a produzir conhecimento, né, adquirir conhecimento
né? Muito mais para melhorarem como cidadãos de Atenas, né, e como seres, né, como seres e cidadãos de Atenas, do que como alçar famas, né, conquistar amizades, conquistar poder, conquistar celebridade, assim por diante. E tudo que eu fiz, então, foi exortá-los a cuidarem de si mesmos, né? Agora, né, se eu aceito, né, uma pena alternativa à pena de morte, né, significa que tudo que eu fui, né, eu vou estar negando, né, com a minha própria atitude. Então, né, aceitou tranquilamente como uma espécie de missão, né, a sua execução. Resultado, o Foucault, ele fala interessante, né, que essa verdade que o Sócrates pronunciou, né, foi uma verdade, né, que não estava desligada da integralidade do seu ser, da sua subjetividade, né? Era uma verdade que constituía a ele mesmo. E o Foucault, então, ele estuda durante o livro inteiro Hermenêutica do Sujeito outras manifestações filosóficas. E ele chega a uma constatação, né, a um apontamento de que essa ideia, né, de que o conhecimento, antes de ser, né, um elemento de refino da individualidade, né, de ser um elemento externo ao sujeito, na verdade, por volta, né, desse momento, desse acontecimento Sócrates, né, passando por todo o momento helenista da filosofia grega, né, passando pelo momento da filosofia romana, passando por todo o cristianismo, até chegar àquilo que o Foucault chama de momento cartesiano, que tem algo a ver, obviamente, com o próprio Descartes, mas o momento do século XVII, perdão, o momento do século XIX, momento do século XVII, desculpa, momento do século XVII, então todo esse momento, a filosofia, ela poderia muito bem ser nomeada como um saber de espiritualidade. O que seria essa espiritualidade? Seria o retorno da verdade à subjetividade, o retorno da verdade ao si, né? E o Foucault chega a dizer, então, que o Sócrates seria, então, uma espécie de primeiro mestre do cuidado de si, né? E isso, até o século XVII, se torna, então, uma prática, né, exigida, aceitável, desejável pelos conhecedores, pelos pensadores, pelos filósofos, né? E esse saber de espiritualidade, segundo o Foucault, ele teria 3 elementos, né? O primeiro, né, teria que envolver um risco pela verdade. A verdade deveria desalojar o sujeito de modo a que ele, ao proferir aquela verdade, né, demonstrasse coragem de proferi-la, né? Além disso, né, a verdade também deveria ser marca de uma conversão do sujeito. Ou seja, ele diria a verdade por amor a ela, né? E, por fim, né, seria impossível proferir verdades, né, nesse âmbito, né, do saber de espiritualidade, sem que, antes de proferi-las, né, o filósofo, o pensador, o proferidor da verdade, não fizesse um trabalho de si sobre si mesmo, né? Então, a coragem da verdade, né, aliado à ideia, ao amor à verdade, e por fim, né, um trabalho de si para ser capaz de proferir verdades, comporia, então, esse saber de espiritualidade, né? Algo que, né, o século XVII, segundo Foucault, né, teria sido ultrapassado, né, por um outro modo, né, de produzir conhecimento, que seria, então, nomeado pelo Foucault como saber de conhecimento, né? Esse saber de conhecimento, né, que envolve, né, que se inicia no momento cartesiano, né, compunha, então, o conhecimento como algo exterior ao sujeito, né? Além dessa exterioridade, né, ele estava baseado na ideia de que ser conhecedor significava ser esclarecido, né? Estávamos, obviamente, armando o momento para a chegada do iluminismo, né?
em que, então, o conhecimento de si teria ultrapassado, palavras não literais de Foucault, o conhecimento de si teria ultrapassado o cuidado de si. Bom, só que nessa obra hermenêutica do sujeito, né, o Foucault enuncia, né, que a filosofia ela continuou de alguma maneira, né, considerando o cuidado de si. Né? Não é que esse ultrapassamento, né, essa ultrapassagem do conhecimento de si para o cuidado de si foi assim, vamos dizer assim, favas contadas na história da filosofia. Né? De alguma maneira, né, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, né, e o próprio Heidegger continuaram nessa linha. Né? Só que existe, né, na sugestão do Foucault, existe um autor, né, que teria produzido a última obra, né, uma espécie de o Requiem, né, do saber de espiritualidade. Né? E qual seria o autor e quem seria essa obra? O Fausto. Né? A figura do Fausto, né, o personagem Fausto, né, o médico, insatisfeito com a própria condição de conhecimento, né? Aquele que tinha muitos discípulos, aquele que já tinha experimentado a alquimia, aquele que já tinha experimentado a fama, né, que o saber tinha produzido, né? Aquele que conhecia a filosofia, a teologia e etc. e tal, né? Esse ser se mostra, né, no início da tragédia do Goethe, ele se mostra um personagem amargurado, né, um personagem frustrado, um personagem que faltava a ele, né, conhecer o âmago de tudo que acontece na terra e no céu. Né? Em busca desse âmago, né, o personagem Fausto, então, sucumbe, né, a uma aposta que o Altíssimo faz com Mefistófeles, né? Sucumbe a essa aposta e vende sua alma ao Mefistófeles em busca, né, desse pleno conhecimento. E a trajetória do Fausto, e aí o Foucault fala, então, aí, né, teria, então, sido Fausto, né, aspas do Foucault, né, a última formação nostálgica de um saber de espiritualidade que desaparece com Aufklärung, né, com o esclarecimento do Kant. Bom, ao dizer isso, né, o Foucault, então, mostra, né, essa última formulação nostálgica, e a minha proposta de pensamento é que o Foucault ele ficou, né, e assim, ele fala do Fausto em vários momentos da obra dele, mas ele ficou com esse momento, né, do cientista amargurado, né, que se entrega, né, à magia, etc., para buscar esse âmago profundo. Né? Mas tem um elemento que eu queria conversar com vocês, né, que é a redenção do Fausto. Ao final da obra, a última fala do Fausto, né, no momento em que ele está já à beira da sua própria cova, né, escavada pelos lêmures, né, ele sai de um palácio, né, entra diante de uma vala gigantesca, olha aquela vala e fala, nossa, que maravilhoso o povo, né, arando a terra, etc. Naquilo ali, na verdade, era a cova dele, né? E diante da sua cova, olha o que o Goethe coloca na boca do Fausto. Essa é a último trecho, né? As últimas linhas, né? É a segunda metade do último verso. Sim, da razão, isto é a suprema luz. A esse sentido, enfim, me entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-la diariamente. E assim passam em luta, em destemor, criança, adulto e ancião, seus anos de labor. Quisera eu ver tal povoamento novo, em solo livre, ver-me em meio a um livre povo. Sim, ao momento então diria, para mim és tão formoso, jamais perecerá de minha terra a via, este vestígio portentoso da ima presciência desse altíssimo contento, vivo, ora o máximo, único tormento.
E aí cai na vala. Olha bem, sim, a razão isso é a suprema luz. A esse sentido, enfim, me entrego ardente. Qual é o sentido? A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-la diariamente. Ou seja, Fausto se salva, né, quando ele reconhece, né, que toda aquela insatisfação, toda aquela angústia, vamos olhar no olho, toda aquela insatisfação, toda aquela angústia, né, da busca por um conhecimento profundo, né, e tudo que o Mefistófeles faz, ele passar por tudo isso, né? E a obra Fausto, né? Muitos autores citam como sendo uma obra de formação da individualidade, né? Uma obra uma grande viagem, né? Que ele vai na companhia do seu mestre Mefistófeles, né? Que o apresenta, né? Os seres mais os lugares mais paradisíacos, né? Apresenta para ele o amor da Helena de Troia, né? E ao mesmo tempo, né, o amor mais puro, o amor mais inocente, né, da Margarida, da Gretchen, etc. Ou seja, ele conhece as festas, né, a exuberância e ao mesmo tempo a miséria, né? Ele passa por todo esse processo formativo, né? E ao final, né, ele percebe que assim a liberdade e a vida se produz, né? Quem tem que conquistá-la diariamente, ou seja, um trabalho de si sobre si, ou seja, é o reconhecimento, né, de que esse saber, né, essa espiritualidade, né, só se alcançaria a partir de uma ação, né, da sua própria espiritualidade, né, do seu próprio cuidado de si. E o que acontece? Agora, o Steiner, né, quando ele vê o modo como esse Goethe, né, produz ciência, né, ele, assim, obviamente que essa fala é minha, mas fica bem visível, né, que o Steiner fala, olha, o Goethe viveu a vida dele, olhou para a natureza, né, de maneira, desse modo fáustico, ou seja, aquilo que era a possibilidade, né, de enunciar os elementos, as leis, né, que apresentavam o desenvolvimento das plantas, né, a formação dos animais, né, o modo como se expressavam as cores, né, ao fazer isso, o Goethe estava sempre dedicado, né, a perceber como aquilo alterava ele, né, enquanto um ser de pensamento. Né? E, acessando essa modificação nele, desse ser de pensamento, né, ele poderia, de alguma maneira, acessar aquilo, né, que, em termos de natureza, se manifestava a ele como leis da natureza, né, poderia acessar nessa tentativa de relação íntima com essas leis da natureza, né, acessar o que seria a essência da própria natureza, né, e a essência da própria condição, né, de ser pensante. Resultado, o Steiner visivelmente se encanta com esse personagem, né, e ele tenta fazer uma coisa, e aí eu já estou indo na direção da finalização, e aí ele tenta fazer uma coisa, né, que, assim, aí é uma interpretação minha, que a gente comunga lá nos grupos de estudos, e obviamente agora eu vou abrir a palavra, é muito claro isso, esse encanto que o Steiner vê nesse modo, né, essa cosmovisão do Goethe, né, vamos dizer assim, funciona, né, atua, né, na vida do Goethe. Né. O Steiner, assim, visivelmente, ele se dedica a produzir uma teoria do conhecimento à la Kant, ou seja, criar um modo de, a partir dessa cosmovisão, né, a partir desse olhar, né, que se dedica que confia na possibilidade de encontrar, né, do fenômeno da natureza, do fenômeno humano, etc. e tal, né, a essência, né, ele dedica a criar uma teoria do conhecimento, ou seja, conhecer as leis, né, desse pensamento, né, que obviamente não é um pensamento que pode, né, ser da mesma dimensão do esclarecimento,
né? Não pode ser da mesma dimensão do saber de conhecimento, né? Tem que ser um saber necessariamente que considera, né, o princípio da intuição, né? E como que eu consigo entender o processo em que essa intuição aparece, né, no humano, e por esse aparecimento da intuição, esse humano poderia, né, imaginar chegar à essência dos fenômenos, né? E aí, então, pelo menos na minha visão, né, e que a gente está compartilhando aí nos grupos, talvez aí, né, esteja, então, o que, a partir da obra inicial do Steiner, né, eu colocaria da primeira obra, né, do obra científica do Goethe até a Filosofia da Liberdade, o que seria, então, essa montagem, né, do princípio filosófico, né, que aí absolutamente arriscado, mas a gente está aí para isso, né, que seria, então, uma espécie de saber de espiritualidade. E aí, né, eu tentei montar, para abrir para a conversa com vocês, né, eu tentei montar aqui, né, como que na história da educação, de alguma maneira, né, o saber de espiritualidade à esquerda, né, conviveu com saber de conhecimento, né? E aí, assim, quase que um exercício assim livre, mas obviamente que a gente pode imaginar que tem autores por trás de tudo isso, né? Como, por exemplo, né, a liberdade conviveu com a autonomia de pensamento, né? Como que a sabedoria conviveu com o conhecimento, no sentido de erudição, né? Como que o trabalho de si, né, ou o trabalho disciplinado, né, conviveu com a repetição, né? Como que a ideia do engajamento, né, a busca, né, do educando pelo engajamento, conviveu com a ideia de obediência. Criação, acúmulo, diferença, norma. Bildung, né, formação cultural individual, com fisiologia, né? Ou seja, será que essa relação, né, entre o princípio pedagógico, né, princípio educativo, né, imersa no saber de espiritualidade, né, será que ele pode ser colocado diante, né, desse princípio educativo imerso no saber de conhecimento? E aí, para terminar e abrir, ainda dá tempinho, tem 10 minutinhos para perguntas. Aí terminar e abrir no seguinte sentido. E o mais interessante de tudo, né, é que não há nenhum elemento, né? nenhum autor, nenhum conjunto de saberes, pelo menos que eu conheça, da pedagogia moderna que negue esse caminho, né? Ou seja, isso aqui é a própria pedagogia moderna, né? E isso aqui, né, é a pedagogia moderna, né, que foi possível realizar, né? Evidentemente que a gente teria que entrar um pouco na história da educação, ver como que o século XIX, né, tratou o princípio da igualdade de direitos, em princípio da unificação nacional, né, como que esse saber aqui precisou, vamos dizer assim, se submeter a esse, né, em função, obviamente, da estruturação do Estado, do princípio, né, do tipo de cidadania exigido por Estado de Direitos, etc. e tal, mas, né, isso acho que teria que ficar para uma próxima conversa, né? Então, eu terminaria, né, agradecendo demais a vocês, né, e dizendo para vocês o seguinte, né, será que é possível, né, reescrever a história da educação a partir, né, da sugestão, né, Foucaultiana de um saber de espiritualidade, né? Evidentemente que a resposta é sim, senão nós estaríamos aqui, né? Mas eu abro para eventuais comentários e perguntas e é isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Muito bom te escutar, muito bom partilhar aí dos seus saberes. E eu abro agora para aqueles que gostariam de que queiram fazer uma pergunta ou fazer uma colocação, uma constatação. Pode ser no chat, mas eu acho que pode também abrir o microfone, né, Marcelo? Quem quiser, certeza. pode abrir o microfone, por favor. Sintam-se à vontade. Por favor, Irene. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Melanie.
esses dois lados que você colocou de Bildung e fisiologia, você pode falar um pouquinho mais, Marcelo? Esse negócio do Bildung eu acho muito interessante. Foi apressado, né? O termo Bildung, ele é traduzido. Há um autor chamado Fabiano Brito, brasileiro, né? Que ele usa, ele trata, né, da Bildung no interior da história da educação, né, na formação mesmo alemã do conceito Bildung, né? E ele traduziu do modo formação cultural individual, né? Então, a Bildung, né, um termo alemão que definiria isso, né, que de alguma maneira essa cena final do Fausto também expressaria isso, né? Ou seja, como que eu me formo a minha individualidade, né, a partir do contato com a minha cultura, por meio do contato com a minha cultura. Né? Então, assim, é um saber de espiritualidade clássico, né? Assim, é meio sistemático, como é que fala? É meio esquemático fazer isso com Foucault, com o próprio Steiner, etc., mas evidentemente que, né, a didática faz parte de uma apresentação. Então, de alguma maneira, assim, eu aprendo, né? O aprendizado é um processo de me colocar em contato com a minha cultura, né? Acreditando que a minha individualidade vai se formar a partir daí, né? Bildung. E por outro lado, né, assim, a educação moderna, ela ficou muito cravada com essa ideia de desenvolvimento fisiológico, né? Eu não desenvolvo só, né, ou eu só desenvolvo, né, se existir uma normalidade do meu desenvolvimento fisiológico. Né? Então, é alguma coisa nessa direção, que combina com essa outra posição aqui, diferença e norma. Né? Para Bildung, né, é necessário que as capacidades, que as habilidades, né, que as predisposições, vamos falar assim, sejam diferentes para Bildung. Mas para a norma, é necessário que a fisiologia, né, talvez tenha produzido as idades em lugares comuns, por exemplo. Né? Teria produzido as turmas escolares. Né? Então, é mais ou menos nessa direção que está esse jogo entre Bildung e fisiologia. Né? É uma crítica aqui ao pensamento, à ideia de educação normalizadora. Né? Alan? Mais uma mãozinha? Tem pergunta aí, dona Melanie? Dona Eventos 9, você está de Eventos 9. Estou com Eventos 9. Yuri está querendo... Abre aí, Yuri, seu microfone, por favor. Falei besteira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, parabenizar ao professor Marcelo pela fala que foi muito instigante, né? E me deu um impulso de abrir o microfone e tentar ajudar na pergunta e no questionamento que o Marcelo trouxe no final, né? Quando ele disse que se é possível reescrever a história da educação com o saber de espiritualidade a partir do Foucault e um pouco toda essa dimensão conceitual, eu diria, dá para a gente ampliar esse conceito de saber de espiritualidade e pensar, por exemplo, já que a pergunta, né, tem a ver com reescrever a história da educação, e eu ainda colocaria nessa panela essa perspectiva histórico-crítica, né, que vem do marxismo e que vai entender toda essa ideia do trabalho como também uma possibilidade de formação humana, para dizer o quê? O Marx, lá nos manuscritos econômicos e filosóficos, pelas tantas, ele diz que o trabalho ele tem essa capacidade de um desenvolvimento espiritual do ser humano, no sentido desse espiritual como potencialidade de ser humano. Quer dizer, isso também contribui com essa sua pergunta para dizer e legitimar ainda mais os caminhos que o Steiner começa a sugerir ao olhar para o Goethe para falar dessa espiritualidade. Ou seja, então, se não for por uma perspectiva Foucaultiana, dá para olhar também de uma perspectiva marxiana e de campos completamente distintos, né, de paradigmas distintos como um elemento, então, que potencial para pensar o Steiner também. Não, concordo 100%. Assim, e é engraçado como quando o Steiner se encanta com Nietzsche, né, como isso que você acabou de falar fica possível, né? Porque trata-se de uma vontade de saber, né? Trata-se de uma dimensão ética do conhecimento, né? Então, assim, não é pensar
aquilo que se quer, né? Porque por pura vontade de saber, né? Mas é também assim considerar a dimensão assim da vontade, né? Na orientação do pensamento, né? Eu acho que eu estava procurando aqui a página, mas de fato o Foucault fala tanto o Marx quanto o Freud, né? É necessário, é possível encontrar essa dimensão, né? E eu acho que o Steiner, o tempo todo, ele nos convoca a isso, né? Eu não sei se vocês concordam, mas assim, o tempo todo, o Steiner nos convoca assim, a perspectiva para o efeito do pensamento, né? Para o que o pensamento pode, né? Para o que ele é capaz de produzir, né? O conceito de vitalidade do Nietzsche mesmo, né? E não o que o pensamento é, né? E o que o pensamento não é, né? E o que o pensamento nega, né? Então, assim, sempre, assim, talvez aquelas perguntas retóricas que no final a própria pessoa responde a pergunta, né? Mas assim, talvez, assim, nessa dimensão do pensamento, né? Nessa proposta nietzscheana, Foucault, Steiner, os três em linha, vamos dizer assim, né? Sempre é necessário reescrever a história. Não é que assim, é possível, sempre é necessário reescrever a história, né? Um pouco na linha do que você falou, né? E é óbvio, né, que aí a ideia de praxis no Marx aí ajudaria demais nesse sentido também, né? Concordo muito. Já pensou? Fazer uma linha Foucault, Nietzsche, Steiner e Marx e Freud ainda? Na verdade é isso, né? Aquilo que estava no início da conversa, né? Assim, esse momento filosófico, não é que eu não estou negando o momento esotérico do Steiner, né? O momento em que ele vai na direção da pedagogia social, etc., da pedagogia social, etc., nem da medicina, nada disso, não é negar isso, né? Mas é perceber que, assim, nesse caldo, né, de cultura, nessa fermentação, né, desse pensamento, né, tá essa potência de diferenciação mesmo, né? E essa potência de diferenciação, ela tem que ser, ela teria, né, que ela está sendo, né, nós estamos fazendo isso aqui agora, alimentado, né, pela discussão com outros autores, né? Assim, eu acho que o professor Jonas Bach o tempo todo vai nessa linha, né, de que a academia, né, ela, obviamente, ela é uma comunidade de discurso, né? O próprio Foucault diria isso, né? Ela é um mecanismo de exclusão daquilo que não cabe lá dentro, etc. Mas ela tem essa outra dimensão, né? Da possibilidade de tudo se dizer, né? Quando a gente estuda lá o nascimento da universidade, é o nascimento do pensamento livre, né? Diante do pensamento eclesiástico, né? Então, assim, um pouco nessa linha mesmo, né? Fazer essa ideia. Fala, Rô, faz uma pergunta, Rô. Tem mais alguém na fila? Tem muitos agradecimentos e elogios de pessoas que também já tiveram que sair, mas eu acho que ainda temos alguns minutinhos. Se alguém ainda quiser se colocar, por favor. Acho que eu tenho uma questão a respeito bem disso mesmo. Natan, tenta falar um pouquinho mais alto, por favor. Alô, alô. Aí. Melhorou. Beleza. Eu tenho uma questão em relação ao saber de espiritualidade, de saber de conhecimento. Só confirma se eu entendi certo. Então, tipo, esse saber de espiritualidade é como se fosse o jeito que eu abordaria a filosofia, não aplicando só como uma forma de saber, mas como uma forma, por exemplo, de eu viver a minha vida de acordo com essa filosofia. Nossa. De alguma maneira, sim, né? Espiritualidade, né? Nessa concepção, é o elemento si, né? O elemento reflexivo, né? É como você consegue fazer um pensamento dobrar sobre você mesmo e você não fala a partir daquilo que você acha que
tem que ser dito, né? Ou que o teu interlocutor quer ouvir, né? Você fala a partir daquilo que você é. Né? Assim, evidentemente, né? Se a gente puder tentar localizar, é disso que eu entendo que o Steiner fala de um pensamento livre, né? Que é quando você se compromete tão profundamente com a tua palavra, né? Que assim, que você anularia você mesmo, né? Se aquela palavra não fosse expressão absoluta da sua individualidade. Agora, você imagina um professor, né? Diante de um aluno, né? Sendo isso, né? Sendo tudo que ele é, né? Assim, e se comprometendo nessa profundidade, nesse nível, né? Então, assim, a liberdade para o Steiner, né? É quando você consegue alcançar a ação por amor a ela, né? Por amor à ação, né? E aí tem um outro autor aí que o tempo todo a gente vai conversar bastante, e eu acho que conversa demais com essa ideia, que é o Weber. O Weber, ele fala, né, a ideia de vocação. A ideia de vocação no Weber é isso, quer dizer, eu sou aquilo que eu faço. E aí tá em linha com o Yuri acabou de falar, né, com essa ideia do trabalho, né? E o Weber, ele fala uma coisa muito legal, logo na sequência que ele define a ideia de vocação, que ele fala assim, olha bem, já pensou se eu, né, pudesse me colocar a uma ação, né, eu, Natan, né, pudesse me colocar nessa ação, sendo tudo que eu posso ser, né, motivado pela própria ação, né? O que o Weber fala, sem tocar em saber de conhecimento, saber de espiritualidade, ele fala assim, a modernidade, né, essa ideia, esse modo de conhecimento exteriorizado que a modernidade acaba se aproximando dele, né, flertando com ele, etc., né, produziu uma espécie de desencantamento do humano, né? Como se alguém pudesse explicar tudo, como tudo pudesse ser explicado. Se tudo pode ser explicado, não há mistério, né? Ou seja, não há encantamento, né? Eu não preciso me transformar em nada, né? Eu preciso só adquirir aquilo que já existe, né? Essa é a dimensão do Weber. E aí ele fala que o efeito disso é que enquanto, né, os antigos, ele chama de antigos os pré-modernos, né? Enquanto os antigos idosos, né, morriam enquanto os modernos morrem cansados de viver, né, os antigos morriam saciados de vida, né, porque a vida deles, né, teria sido expressão dessa sua própria vocação, né? Então acho que é um pouco por aí, Natan, assim, né? Por aí. Bacana. Obrigado. Muito bem. Agora, dona Melanie, eu vou começar tudo de novo, que tem gente entrando, né? Pois é, parece que erra o horário, 1 hora depois. Marcelo, tem só uma pergunta aqui ainda, da Jaqueline, querendo saber aonde ela poderia, agradecendo e pensando na educação, aonde você sugeriria que ela pudesse saber mais sobre Bildung? Eu posso... É a Jaqueline, aluna? Assim, Fabiano Brito, com 2 T's. Fabiano Brito, Bildung. Coloca lá no Google, Cielo, Fabiano Brito, Bildung. Você acha esse artigo que eu estou falando? É o texto que a gente leu, Clara. A Clara vai mandar para você, Jaque. E depois a gente põe no onde isso aqui foi publicado. É esse mesmo. Tá bom? É isso. Muito obrigada, senhorita Bongiorni. Tá certo. Posso colocar mais uma aqui, Rito? Silvana. Claro. Parabéns pelo trabalho. O planeta precisa de pessoas assim. Neste exemplarismo do professor em estimular o pensamento livre e educação como forma de esclarecimento, frente à percepção da consciência em conexão com o cosmos. Gratidão pela disposição. Isso aqui é a Silvana. Então, eu acho que a gente encerra. Quer falar suas palavras? Depois a gente precisa conversar sobre esclarecimento.
esclarecimento. Quer Oi? falar as palavras finais? Pelo amor de Deus, assim, agradeço demais a presença de vocês aí, né? É aquela história, né? Agora, quando terminar aqui, eu vou desligar e tal, amanhã é feriado, vou dar aquela descansada e falar, nossa, não falei aquilo, nossa, me enrolei ali, né? Óbvio, né? Assim, é uma vontade muito grande de fazer de novo, né? Para falar tudo diferente do que eu falei, mas eu acho que o que eu queria que ficasse marcado é isso, né? Quer dizer, esse ambiente que a gente está criando na faculdade, né? Por esses webinários, os grupos de estudos e tudo que a gente está fazendo, né? Sábado, né, Mauro? Sábado a gente está tendo aula de História da Arte, né? Ou seja, tudo que a gente é capaz de fazer, né, para esse fomento, né, daquilo que o que seria produtivo do que é o pensamento acadêmico, né? E tentar incorporar cada vez mais essa massa discursiva para produzir algo que seja diferente, né? A gente arrisca, né, que o que é diferente, o que é feito, né, no caminho da diferença, né, com boa vontade, né? O Nietzsche daria uma bronca na gente, mas assim, com uma expressão, né, de um desejo mesmo da diferença, né, um desejo da transformação, um desejo da renovação, etc., né, ele tem muita chance de ser fértil, produtivo, etc. Então, não tive intenção nenhuma de falar nenhuma verdade, né? Não tive a intenção de explicar nada, esclarecer nada para vocês. Eu só tive a vontade de que isso tudo que a gente conversou, que eu falei, possa fertilizar, né, mais pensamentos. E os grupos de estudos estão abertos, né? Vocês vão lá no site, vem um jeito de entrar, porque é uma satisfação muito grande todo dia de manhã ter que ler algumas pagininhas para conversar com o pessoal, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Bom feriado, né? Bom feriado em casa. Uma vez. Agradecemos a participação de todos e de todas e estejam conosco às terças-feiras. Semana que vem temos ciências, um pouco sobre ciência na pedagogia Waldorf, no ensino fundamental, trazido pela professora Carla Neves. Estejam presentes, serão bem-vindos. Bom feriado, boa noite a todos. E muito obrigada, Marcelo. Sempre bom te escutar. Eu agradeço. Como você disse que vai falar diferente, a gente chama você de novo, aí você fala a mesma coisa de uma outra forma, a gente se apodera mais desse assunto. Muito obrigada a todos e todas. Boa noite, bom feriado. Boa noite. Tchau. Tem muitos agradecimentos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Mauro. Boa noite. Marcelo, pode Oi, falar. fala, Henrique. Uma última pergunta. Um pouco pelo que você falou aqui, eu fiquei suspeitando se você conhece um professor que é o Júlio Groppa. Assim, Ele é meu orientador. Tá. Ele foi meu orientador de mestrado e doutorado. Olha só. Você conhece entendi. ele como? Eu fiz uma matéria da minha licenciatura com ele no último semestre, no semestre que passou agora. E, nossa, ele te orientou, caramba, porque eu fiz uma matéria com ele e foi bem impactante, assim, bem provocador. Estudei a questão da medicalização, educação científica, medicalização na Escola Nova. Puxa, que legal. Com o Júlio. Nossa, então você passou o quê? Uns 7 anos, 6, 7 eu anos li essa hermenêutica com ele, né? Tá. Um curso com ele, né? Entendi. Legal. Nossa, legal. Depois a gente conversa mais. Então. Beleza. Um abraço. Obrigado, hein? Nossa, foi uma orquestra a palestra. Muito bom. Muito bom. Legal, obrigado. Tchau. Tchau, Henrique. Boa noite. Boa noite, Melanie. Boa noite. Tchau, dona Melanie. Obrigado, viu? Bom descanso, viu? Muito obrigada, Obrigado. professor. Beijo e abraço. abraço. Tchau, tchau.